Muito bem, obrigado. Talvez antes de contar, Uhum. gosto sempre de começar com um ditado que sempre me motivou e me inspira, de Victor Hugo, quando ele diz que não há nada no universo mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. Vitor Hugo Mendes. Yeah. Vitor Hugo Mendes, um abraço muito forte, meu amigo. Então, a frase diz simplesmente que ninguém pode impedir uma ideia cujo tempo já chegou. O tempo da revolução já chegou. Então, o tema como é perseguição política. Então, aqueles que estão ocupados na perseguição política podem ter certeza que o vosso tempo já acabou. Né? Ana Malala mesmo que está sendo perseguido o nome, mas Ana Malala, com o nome ou sem o nome, Ana Malala é Ana Malala. O tempo já acabou, o vosso tempo, né? Então, foi, na verdade, sempre a minha abordagem foi científica e teológica, porque eu acredito na área espiritual e também acredito na área científica. Eu acredito que as duas coisas são importantes para uma verdadeira transformação. Então, sempre tive essa abordagem. Então, quando começou o ano, eu não sou religioso, não gosto de me chamar de religioso, mas eu tenho uma relação com Deus, pessoal. E é uma diferença entre essas duas coisas. Muitas das vezes a religião foi usada e ainda está a ser usada até hoje. Eu acredito, até numa das últimas entrevistas, eu disse que a religião é a ferramenta número 1 do opressor hoje. Está sendo usada para escravizar as pessoas hoje. Então, a África está na situação que está nela hoje. Uma das razões principais é mesmo por causa da religião. Então, eu tenho que deixar isso claro. Mas é diferente de ter uma relação pessoal com Deus. Então, quando começou o ano, eu tive uma convicção pessoal de que eu devia me arrepender. Eu decretei esse ano como ano de arrependimento. Quando aconteceu isso, e depois calhou dia 15, né, o dia da tomada de posse, vi uma informação pelas redes sociais que haveria um encontro ecumênico, de reconciliação e arrependimento. Então, quando eu vi aquela informação, eu deixei tudo que eu tinha na minha agenda, porque eu tive uma convicção de que Deus queria que eu estivesse naquele encontro, que era um encontro Moçambique precisa. Nós precisamos nos arrepender das nossas falhas, precisamos nos reconciliar. Nós somos inimigos. Eu acredito que nós fomos divididos para sermos conquistados. Então, eu acredito, eu não sou partidário. Eu acredito que os partidos nos dividem e acredito que também que as religiões também nos dividem. Fato. Então, eu acredito mais eu sou mais pela unidade da África. Eu acredito que se nós podemos nos unir, ninguém pode nos parar no mundo. Então, eu fui para aquele encontro nessa convicção de que eu vou me encontrar com outros irmãos e vamos nos arrepender, cada um vai confessar, né, e vamos nos reconciliar no verdadeiro sentido da palavra. Mas quando eu vou lá e sentei no encontro, comecei a notar superficialidade, comecei a notar falsidade no encontro, se eu vou chamar exatamente com os seus próprios nomes. E essa falsidade chegou a um ponto que eu não mais podia aguentar, né? Foi quando uma das profetisas se levantou e decretou lá no encontro que Deus tinha escolhido o senhor Chapo, né? Era o presidente escolhido por Deus. Eu disse, posso engolir tudo, mas até ali não. Okay? E até era blasfema. Sabe, se quer fazer política, faça política. Okay? Não é proibido. Nós temos a liberdade e eu acredito que as pessoas têm que fazer política. Mas não use Deus como justificação para fazer a sua política. Então não deve-se usar a religião para se promover a falsidade. Exato. Então ali eu disse não, ali eu tive uma convicção que Deus queria que eu confrontasse aquilo. Se eu não fizesse aquilo, há pessoas que me chamam de corajoso, não sou corajoso. Eu senti que se eu não fizesse aquilo naquele dia, eu carregaria culpa por toda a minha vida. Então preferi levantar em obediência a Deus, não por coragem, mas por obediência a Deus. Eu não tinha escolha. É quando eu confrontei a mentira. Eu tenho valores, eu acredito que a África tem que ter valores. E um dos primeiros valores na minha vida é verdade, eu não vendo, honestidade, okay? Integridade. Okay? Então tenho valores que eu defendo.
Então, não importa em que situação, até porque prefiro morrer, mas eu não é de vender valores, eu não vendo, nem por dinheiro. E uma das coisas que me faz eu admirar o senhor Venâncio Mondlane, eu não tenho receio de dizer isso, e eu falo sobre a integridade dele. É uma coisa que eu sei que qualquer ser humano tem os seus defeitos, mas ele não está à venda, a sua integridade é importante. E eu me identifico com ele por causa disso, porque eu não vendo a integridade. Então foi isso que me fez eu me levantar e falar, não é porque era corajoso. Então depois me levaram para a esquadra e tive mais de 15 pessoas, entre polícias e pessoas da segurança, me entrevistando. Mas eu estava tão relaxado, até eu estava sentado até com um pé assim, com estilo, conversando com eles. Porque quando você sabe que você não fez nada de errado, ok, você sabe que não fez nada de errado. Então foi assim o dia que até às 17 horas, levou 5 ou 6 horas de tempo, das 11 até as 17. A me fazerem perguntas, porque queriam saber qual era a minha motivação, porque eles pensavam que eu estava a obedecer alguém a minha atrás, que eu estava a serviço de alguém. Mas depois perceberam que não, eu fazia aquilo mesmo por uma motivação, convicção pessoal e em obediência a Deus, né? Então assim foi que aconteceu. E é sobre isso e muito mais que a verdade e a convicção devem estar acima de qualquer coisa. O medo, o receio sempre vão existir, mas se nós colocamos em frente a nossa convicção, antes vale morrer com honra. Não é? Exatamente. A velha rainha, sobre perseguição política. Como tem sido, como é que vê este cenário? Eu sei que faz muitos conteúdos contra a opressão e a favor do povo. Como é que tem sido esta rotina sua? Como tem sido defender o povo, mesmo com receio e medo? Medo há. O medo sempre existe, mas se nós nos basearmos no medo, não vamos longe. Consoante a perseguição política, quando eu decidi abraçar a causa, foi por causa do Venâncio Mondlane. Não foi por ninguém. Eu nunca votei na minha vida. Nunca recenseei. Mas eu recenseei e votei. Porque percebi que existe uma pessoa de valor. E quando eu decidi abraçar, foi muito crítico. Primeiro, perdi o emprego por isso. Me fizeram escolher ou continuo ou desisto. Mas no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, eu fui atrás do Venâncio. Já tinha recebido uma ameaça, mas eu fui atrás do Venâncio e viram aquilo. Dia 15 eu recebi uma carta de demissão. Eu aceitei, eu não ia voltar para trás, porque o meu propósito é o povo. O meu propósito é a mudança. Porque nós não podemos parar de falar, não podemos parar de lutar só porque um tiro vai parar na nossa cabeça. Só porque um sequestro vai acontecer, não. Já sofri ameaças 4. Já tocaram-me aqui com polícia. Vamos. Eu rejeitei. Já, mas não parei de falar. É mesmo por isso. Não podemos ter medo. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Hoje, eu consigo pôr o pão para minha filha. Amanhã, as coisas não estão fáceis. Isso. Uau! São histórias reais que muitas pessoas, talvez, quando ouvem as outras a falar sobre, têm aquela tendência de pensar ou dizer que talvez não é verdade. Esteve a falar que perdeu um emprego. Perdi emprego, perdi marido, mas depois nos reconciliamos, porque meu marido é da oposição. Que é oposição neste caso? Sim, okay. É. Então, no princípio, houve muita guerra dentro de casa. Separamos. 3 meses. Eu não fui atrás. Ou é Venâncio ou é seu marido. Eu não fui atrás. Ele voltou sozinho. Então, estamos aqui. Então, não podemos ter medo por isso. Não é? Uau! São histórias impactantes, são histórias reais, são pessoas reais.
quando diz que perde o emprego, são muitas pessoas que perderam o emprego por defender uma causa justa. Porque para mim, se não fosse uma causa justa e racional, faria todo sentido, talvez. Mas quando alguém luta por aquilo que acredita e que de uma ou de outra forma vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e mesmo assim é colocada em causa, e diante dessa situação, ainda assim, com toda a sua força, toda a sua convicção, mantém-se dentro da luta, é porque é o caminho certo a seguir. E também quando o caminho não tem precalços, eu vou voltar um bocadinho para a religiosidade ou espiritualidade, que é aquilo que eu professo, porque entendi também desde cedo que a religião divide as pessoas, mas a espiritualidade já não. A religião é de fora para dentro, a espiritualidade é de dentro para fora. Então a religião divide muito as pessoas. Então, olhando para isso, é preciso que dentro das nossas expectativas, dentro daquilo tudo que acreditamos, é difícil. Este tema, a perseguição política, é muito difícil porque as pessoas perdem tudo realmente. E as pessoas não falam por causa do medo. E temos recebido, eu acredito que o pastor, a Abelha Rainha, tem recebido muitas pessoas no DM ou no privado a dizerem: não estamos convosco nesta luta, mas não podemos dar a cara. Muitos moçambicanos, até do sistema, estão na luta, mas não podem dar a cara. Algumas informações quentes que nós costumamos dizer, recebemos das pessoas da oposição ou do sistema, mas que não podem dar a cara. É para nós percebermos quanto esta perseguição política é real. A pessoa perde emprego, perde uma posição de chefia, bloqueiam-lhe as portas. Como tem sido a sua vida, pastor? Depois daquele... Interessante, né? Eu, na verdade, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu estava muito emocionado, e vou explicar a razão. Cada vez que eu vou à televisão ou para qualquer lugar para falar, eu vou para falar como se fosse a minha última vez. Isso é sério. Então, hoje aqui eu não vim para passear, eu vim para ajudar essas pessoas que têm medo. Vim não para diminuir, vim para acabar com o medo dessas pessoas. Porque o medo que elas têm é por ignorância. Tem algumas coisas que elas não sabem. Então, muitas das vezes é o medo que faz. O medo não vem de Deus. Nós sabemos claramente disso. Que as escrituras dizem que Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de coragem. E é estranho que mais de 60%, quase 60% da população moçambicana se professa a religião cristã, mas 20% por ali islâmica. Quase 90% da população moçambicana é de alguma maneira religiosa. Como é que toda essa gente que vai à igreja domingo após domingo, ou à mesquita domingo, e acredita que existe um tal Deus? Mas quando começa a ver um homem igual a ele, é como se estivesse a ver alguém superior a Deus. Às vezes nós não raciocinamos com lógica. Eu tenho passado momentos muito difíceis, sendo desde aquele dia. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer, então não é uma coisa que eu não sabia. Quando eu digo que eu falo como se fosse a minha última vez, é porque... Por que eu falo? Porque eu compreendo a área espiritual e compreendo a ciência. E eu compreendo que nós temos uma responsabilidade para as próximas gerações. Nós não estamos aqui por nós. Eu estou agora com 53 anos de idade, tenho 4 filhos já grandes, ok? Então eu estou a fazer isso por eles, estou a fazer isso por outras gerações. Então o que acontece? Não vou mencionar os lugares, mas eu perdi 2 contratos, ok? Eu sou, uma das coisas que eu faço, eu sou coach, sou consultor, e sou especialista em liderança. Então, eu dou treinamentos para empresas, para organizações. E há uma empresa, que eu não vou mencionar, ligada ao Estado, que me chamou. Estávamos a formar líderes. E o impacto das pessoas, algumas pessoas estão a assistir agora, que sabem. As nossas formações não são de qualquer. Nós somos especialistas em liderança. E cada vez que nós dávamos os testemunhos que nós tivemos dessa organização, que eu não vou mencionar, eram tão fortes que pessoas diziam assim:
nós pensávamos que era mais uma formação. Quando chegaram lá, o impacto era tão forte, porque o que nós ensinamos não é coisa de apanhar na rua. Mas o que acontece? Depois de todos esses testemunhos, fui chamado pelo meu colega, e o meu colega disse as seguintes palavras. Disse que disseram que você tinha duas escolhas. Uma, você tinha que se retratar da sua posição, e a segunda era que você tinha que parar de trabalhar conosco. E ainda faltava uma grande quantidade de pessoas por formar. Nós só tínhamos treinado por ali 50 e ainda faltava por ali um número que é quase 10 vezes mais, que ainda estávamos para formar, ainda estávamos no começo das formações. E pronto. E, então, quando meu colega que me chama para me informar isso, disseram que eu tenho que me retratar ou parar com as formações. Então, só que o meu colega eu disse para eles logo de que eu conheço o líder Marcos. Logo ele disse, eu conheço o líder Marcos e eu sei que ele nunca vai se retratar. Eu disse, obrigado, porque já me conhecias e disseste logo para eles, né? Então depois ele me perguntou, disse, o que é que acha, o que é que vais fazer? Eu disse, é uma pergunta absurda, né? Já sabes o que é que eu vou fazer. Agora, se o problema fosse competência, eu talvez ia compreender, né? Mas eles disseram, é o que estás mais a dizer, eles disseram mesmo que era por questões partidárias. Ele disse sim, eles disseram que era por questões partidárias. Então pronto, não tem como, né? Que eles fiquem e eu vou para a minha vida. Foi uma grande perda, porque era uma grande oportunidade. A outra foi numa outra organização, nós trabalhávamos como intérpretes. Eu sou intérprete também, português, inglês, português. E também tínhamos um contrato. Também nos chamaram o meu colega. Na verdade, ligaram para ele antes, quando ele ainda, no ano passado, na campanha do Venâncio Mondlane, ele postava algumas coisas na sua página sobre o Venâncio Mondlane. Ligaram para ele e avisaram antes, disseram, olha, para de fazer isso. Mas o meu colega é uma pessoa com integridade também. Ele continuou a fazer. Então, em janeiro desse ano, disseram, nós não podemos continuar a trabalhar juntos. Então, teremos que parar. Então, foram duas perdas. Mas, para mim, o que é que eu entendo? Na área de coaching, eu treino as pessoas que o obstáculo é o caminho. Tem um livro que alguém escreveu com esse título, O Obstáculo é o Caminho. Então, tu transformas aquelas coisas que vêm como obstáculo, como caminho. Então, as duas perdas que eu tive me tornaram muito melhor. O que aconteceu? Eu fui trabalhar e agora, se tu me chamas para dar uma formação, tu vais cair. Porque eu fui me preparar mais. Então, quanto mais tu me persegues, o que é que acontece? Eu me torno cada vez melhor, porque não tenho o luxo que tu tens. Tu relaxas, ficas brincando. Eu não tenho o luxo de brincar, porque eu sei que eu tenho que ser competente mesmo para sobreviver. Então, ainda tenho muito para ensinar, como eu vou falar para essas pessoas que estão com medo, porque não é correto, ok? Nós temos que ter princípios, e os princípios têm que estar em cima do medo, ok? E se nós compreendêssemos isso, a perseguição política podia acabar, mesmo em menos de um ano. E uma das coisas que eu ensino na área de coaching é que todo problema tem uma solução. E eu acredito que esse problema de perseguição política tem uma solução também. E nós vamos partilhar, vamos falar sobre essa solução. Já chega de deixarmos a palpar. Nós temos que ter soluções específicas para problemas específicos. É bom debater, mas uma das coisas que nós temos que fazer, temos que debater e trazer soluções concretas. E eu acredito que hoje nós vamos trazer soluções concretas sobre como resolver essa questão da perseguição política, porque não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Abelha Rainha, o pastor esteve a dizer algo tão incrível que, olhando para as competências que tem, mesmo assim foi afastado porque não é da posição, que na verdade é oposição, porque o povo não quer. Oprime. A partir do momento que algum governo está em frente a comandar sem a vontade do povo, ela é a própria oposição, porque opõe-se à vontade do povo. Quando as competências são colocadas em questão só porque a abelha rainha não é do cartão laranja, verde, vermelho, como é que nós temos a capacidade de desenvolver um Estado quando olhamos para a confiança como um critério fundamental para posições de liderança ou de chefia? O Estado nunca vai ser desenvolvido. Eles é que vão ficar desenvolvidos só.
E o Moçambique sempre vai ficar oprimido e sempre vai ficar cada vez mais pobre. Não há como o Estado crescer, não há como desenvolver. Porque eles é que estão a comandar. Não é possível. E tu achas que é justo? É. É justo o que eles fazem? Se um povo reage, tem que dar tiro. Tem que lançar gás. Eu já fui dado tiro no pé. É assim. Que eles querem comer sozinho, por quê? Eu estava numa live, acho que foi ontem. Foi triste o que eu vi. Pessoas já dizerem, cada moçambicano tem 3 refeições por dia. Mas não, 3 refeições por dia não. Varia 3 vezes. A alimentação é isso que se diz, né? À tarde depois de comer patinha. À noitinha come asinha. Isso é triste. Então, a minha opinião, nós não temos governo. Nós, aqui em Moçambique, não tem governo. Porque se tivesse governo, este país não havia opressão. O governo é do partido, não? Tinha que ser do partido? Não. Isso. Temas muito sensíveis. Como o pastor esteve a dizer, talvez possamos a mexer este tipo de conteúdo. Muitas pessoas estão a assistir, pessoas de bem e pessoas de mal. Quando se toca normalmente naquilo que é a sensibilidade do Estado em relação àquilo que eles acreditam, que deveria ser um Estado justo, que é continuar com o sistema, eles sempre ficam muito alterados, nervosos, começam a procurar informações. Quem é o pastor, quem é a abelha rainha, quem é a fênix. Eu já disse várias vezes, eu passei a tiro para levar, estamos prontos para isso, estamos prontos para cair. Mas vale a pena cair com honra. Eu sempre digo isso às pessoas, sabe? Vale a pena cair com honra. E nós, mais uma vez, quando se tem uma pessoa que está disposta a tudo e mais alguma coisa, porque muitas pessoas por muito tempo sentiram-se acuadas a ter que mostrar a cara, sentiram-se acuadas a ter que perder algumas coisas, porque estar diante de situações como estas, a defender uma causa justa, é estar pronto a perder tudo. Mas mesmo assim, continuar firme com convicção. Pastor, o jogo de posições também dentro do sistema todo social moçambicano, será que faz com que as pessoas tenham uma tendência de correr a favor ou em favor do sistema? Mesmo acreditando que o que o sistema está a fazer não é certo ou não está certo. Está a falar de interesses pessoais. Interesses pessoais, sim. Exatamente isso. Uma das coisas que, na verdade, até eu defendo é nós precisamos de uma nova geração de líderes. E essa nova geração de líderes tem que ser íntegra. Uma das primeiras características é essa. Tem que ser íntegra, tem que ser altruísta, tem que ser capaz de pensar nos outros. Tem que ser de homens e mulheres que sejam também competentes, porque o que a competência vai fazer? Vai fazer com que você não precise escovando. Se você sabe fazer, você sabe fazer. Então, esta questão que está a falar agora sobre a questão de pessoas que, por interesses pessoais, chegam de vender as suas convicções, se vou ser sincero, é o que mais abunda em Moçambique. E esse é um dos grandes problemas que nós temos neste país. É por isso que a perseguição política continua. Temos que dar mão à palmatória. Temos a oposição, como chamas, né? Que é o partido que está no poder, na verdade, que é a oposição, né? Eles são os que fazem a perseguição. Mas nós temos que aceitar o facto de que essa perseguição continua porque nós permitimos que ela continue. Então é muito fácil ficar jogando o papel de vítimas, né? Mas não podemos nos vitimizar.
temos que reconhecer o fato de que se essa perseguição continua até hoje, é porque nós mesmos é que a permitimos. E é por causa de exatamente isso. Ontem mesmo, há um amigo que eu estava a conversar com ele em casa dele. É estranho que ele nem sabia que eu vinha para aqui. Eu só lhe avisei hoje. Mas ele que falou sobre isso ontem. Ele disse: a razão por que nós temos ainda problemas em África, nas lideranças, né? E não há mudança, é por causa, ele chamou isso de o problema da barriga. Né? Se uma pessoa é forte, estamos a falar do VM7. Se alguém é forte o suficiente ao ponto de vencer as questões da barriga, ok, você já não lhe para mais. Sim. E é por isso que está difícil. Estão a ter dificuldades com VM7, por quê? Eu acredito que já houve malas que já tentaram lidar. Né? Por que não estão a conseguir? Eu costumo dizer, e disse na última entrevista que eu fiz na televisão, que já não existe oposição em Moçambique. Né? Nenhum. Né? O único agora que está -se a levantar como oposição é o VM7. E eu não estou a falar isso para escovar, nem preciso de fazer isso. É que eu estou a falar por convicção. E eu estava a falar com esse meu amigo ontem sobre isso. E ele falou do VM7 falando sobre a mesma barriga. O Venâncio já venceu a questão da barriga. E o problema de muitas pessoas. Agora, essa é a parte que eu fico, se eu vou usar a expressão, revoltado com a maior parte das pessoas que se dizem de crentes, cristãos, muçulmanos. Porque se esperava que essas pessoas teriam uma integridade de não estar à venda. Mas, infelizmente, a maior parte dessas pessoas que se deixam vender por causa de pão ou por causa de uma posição são pessoas que vão à igreja no domingo ou vão à mesquita na sexta-feira. Mas são pessoas que se dizem que acreditam em Deus. Então, supunha que a crença em Deus devia fazer com que eu fosse uma pessoa com integridade. Exato. É uma das características. Tu vês Daniel na Bíblia, tu vês José na Bíblia. São pessoas que nunca venderam as suas convicções. Então, hoje, essa religião de qual nós estamos a falar dela, em que as pessoas... Só a fé seria suficiente para resolver o problema da perseguição. Exato. Em pouco tempo. Se todos os crentes acreditassem, eu costumo dizer, se os cristãos acreditassem na Bíblia deles, a mudança aconteceria em menos de um mês, sabe? Em um mês. Mas o problema é que nós não acreditamos naquele próprio livro que pegamos. E até tem pastores e líderes que pregam aquele livro e nem acreditam nele. Então, uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Exato. Se nós praticássemos a nossa fé, então o problema é esse mesmo, o problema da barriga. Mas as escrituras nos mostram que esse problema você devia ter transcendido. Qualquer pessoa que conheça Deus tem aquilo que se chama de domínio próprio. De facto, é fruto do Espírito. Então, se você tem domínio próprio, você não está à venda, nem por dinheiro, nem por coisas. Mas, infelizmente, essa não é a realidade que nós vivemos. Pastor Marcos, eu estou a receber muitas mensagens aqui de pessoas a dizerem que querem participar ou fazer parte da sua igreja. Não sei se... Eu já tive esses pedidos, não sei, toda vez que eu vou à televisão, em qualquer lugar, o pedido que as pessoas fazem é simplesmente esse. Mas eu não gosto de ser divisional, quer dizer, como se estivesse a roubar ovelhas. Exato. Então, uma das coisas que eu não gosto simplesmente é isso. Eu posso fazer é deixar o meu número de telefone, mas não dizer qual é a minha igreja para as pessoas, porque as pessoas têm suas igrejas, então eu não quero entrar em conflito com os pastores e coisas desse tipo. Mas também sou coach. Então, como coach, formador, eu posso... tem o meu Facebook, as pessoas também podem ir ao meu Facebook lá, entende? E podem dar... Eu dou aulas, dou formações, então, até gratuitas para algumas pessoas, então posso ajudar, não tem nenhum problema. Tá bem, e lá no fim, quando estivermos a dar as considerações finais, vou pedir para deixar o seu contato. Obrigado. Esteve a falar desta questão de... Se todos nós tivéssemos a fé, que ficamos aí a falar da fé, porque falamos bonito sobre a fé. Acredita-se, e eu tenho convicção plena também de que aquele primeiro ato feito pelo Conselho Nacional de Eleições não deveria ter acontecido, porque quem está lá ou esteve lá é um grande líder religioso, o mesmo que ainda estava em exercício. Como é que fica esta questão onde temos, por exemplo, um líder religioso que muitas pessoas depositam lá a sua fé, a sua alma, porque normalmente a fé é com alma. E depois temos a mesma situação em que a pessoa deposita a fé para o pastor Marcos, e o pastor Marcos que vem por detrás deste crente e lhe mostra
que talvez aquilo que tu acreditas nunca foi real. Como é que essas coisas funcionam? E como é que o povo moçambicano deve saber discernir, como as escrituras dizem, discernir os espíritos? Porque nem todo aquele que diz Senhor realmente é do Senhor ou vem do Senhor. Uau. Obrigado por me lembrar disso, porque já passa muito tempo, até eu tinha me esquecido. Mas houve um tempo, logo depois das eleições, eu não acreditei no que aconteceu. E eu vou dizer as coisas diretamente, não vou dar voltas. Verdade é verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. Não importa qual é o preço que eu tenho que pagar, eu vou dizer a verdade. Na Comissão Nacional das Eleições, o que foi feito, eu acredito que o presidente da Comissão Nacional das Eleições, eu duvido que ele tem paz no coração. Eu acho que ele deve estar a passar o maior inferno da vida dele. Porque na consciência dele, ele sabe que o que ele fez está errado. Escuta, não é pastor, é bispo. É alguém que está como superintendente de uma denominação inteira. A minha pergunta é, como é que está a denominação? Como é que eles se sentem em saber que o seu bispo foi a pessoa que estava na cabeça do processo da fraude? Vamos lá ser sinceros, vamos lá deixar de brincar. Eu disse aqui, eu não estou aqui, eu sou contra brincar igreja, sou contra brincar desenvolvimento, já trabalhei agora na organização de desenvolvimento, sou contra brincar política também. Então, como eu disse, eu não vim aqui para passear. Eu vou dizer as coisas com os seus próprios nomes. Não pode, não há nenhum moçambicano que honestamente